Falando do tempo também, por que não? Já que a gente conversou sobre isso com a Nicole, quem nos vê por vídeo está vendo um céu branco, bastante nublado aí no Rio de Janeiro, mais precisamente me parece que você está na Marquês de Sapucaí. Quais são as informações sobre o bicheiro Bide, que deve ser enterrado hoje? Eu estava vendo algumas informações a respeito dele, ele gostava muito de caças, né? Caçar animais bastante grandes, de grande porte, acabou sendo executado, parece, né? 40 tiros de fuzil, Viga. Exatamente, minha cara Adriana, ouvinte internauta da Jovem Pan. Antes de mais nada, só um toquezinho com relação à questão climática, porque se está chovendo em São Paulo, eu sempre digo, né, com base na minha experiência aqui, em mais de 20 anos com o microfone da Jovem Pan, que se está chovendo em São Paulo, a chuva vai chegar no Rio de Janeiro a qualquer momento. Tomara que não chegue na apuração que começa no meio da tarde, depois de 4 horas, aqui na Praça da Apoteose. Praça da Apoteose que recebeu, por exemplo, esse bicheiro, esse contraventor, né, o Alcebiades Garcia, conhecido como Bide, que realmente tinha esses hábitos, né, de caça, de animais silvestres, gostava de postar, de se exibir nas redes sociais com imagens de animais de grande porte abatidos. E quando estava chegando na sua casa, acabou sendo abatido por criminosos, o Alcebiades, conhecido como Bide. O corpo dele vai ser sepultado na tarde desta quarta-feira de cinzas, no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, região portuária do Rio de Janeiro, a partir das 14 horas. Cerimônia reservada a familiares. A polícia já interrogou, já ouviu 5 testemunhas do caso. A van em que ele estava tinham outras pessoas, né? Tinha outras pessoas lá dentro, né? Entre elas parentes e amigos que estavam saindo aqui da passarela do samba. É um crime que muito provavelmente, segundo as indicações da polícia do Rio de Janeiro, tem ligação justamente com o jogo do bicho, com a máfia dos caça-níqueis e também com a contravenção, porque essa é uma família toda marcada por tragédias. O irmão dele, por exemplo, foi assassinado, o sobrinho também foi assassinado. No ano passado, a sobrinha foi vítima de um atentado. Enfim, é uma família ligada à contravenção e marcada por essa chaga de crimes e assassinatos, Adriano. Bom, e atrás de você, Viga, a gente vê uma movimentação intensa também dos trabalhadores que começam a desmontar as estruturas aí da Marquês de Sapucaí, depois dos desfiles das escolas de samba. Quer dizer, o trabalho continua ainda com relação ao carnaval para muita gente. Agora, lá em Paraty, é que infelizmente de lá vem uma notícia bastante trágica: um cantor sertanejo morreu. De que forma, o que houve? Traz os detalhes para a gente, Viga. O Glaucio Lopes, ele tem 30 anos de idade, ele é de Limeira, em São Paulo. Estava com um amigo identificado como o Rafael, em uma praia em Paraty. O mar durante o carnaval esteve muito nervoso, muito agitado, e os dois foram levados por uma forte onda. O Glaucio foi resgatado pelas equipes lá do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros, já praticamente sem vida. Chegou a ser levado para a unidade hospitalar da região, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ele era uma figura expoente aí de São Paulo, tanto que já tinha feito shows com o Gustavo Lima, com a cantora Sandy, entre outros ligados a esse movimento musical sertanejo. O amigo dele, identificado como Rafael, permanece desaparecido. As buscas foram retomadas agora pela manhã, nessa quarta-feira de cinzas, mas a esperança ainda continua, embora seja muito difícil de encontrar o Rafael, porque o mar continua bastante agitado por lá. Agitado também está por aqui na Praça da Apoteose. Há uma desmobilização de algumas estruturas e a montagem de outras para apuração, que começa logo mais a partir das 16h15, quando saberemos quem vai ser a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, viu, Adriano? Vamos acompanhar, com certeza. Rodrigo Viga vai voltando ao longo da programação, ele que deve estar bastante cansado. Tô sabendo que o Rodrigo Viga tem samba no pé e aproveitou bastante esses 4 dias. Viga, você que anda sempre super bem informado, a gente sabe disso, já chegou por aí a notícia sobre o coronavírus quase confirmado. Falta um segundo exame de confirmação justamente aqui em São Paulo, bem pertinho daí, né, do Rio de Janeiro. Como que tá a expectativa aí, a repercussão dessa notícia? Olha, minha cara Adriana, minhas fontes inclusive dizem que esse caso quase confirmado já está confirmado.
E essa ratificação, com mais detalhes, acontece logo mais numa entrevista coletiva que vai acontecer provavelmente lá em Brasília, né? Com representante do Ministério da Saúde na capital federal. Aqui no Rio de Janeiro já é tido como, segundo as fontes, né, como um caso confirmado de coronavírus, essa pessoa aí de mais de 60 anos de idade que teve uma recente viagem à Itália, e Itália também começou a registrar casos de coronavírus. O Rio de Janeiro já vinha se preparando, já vinha capacitando, qualificando profissionais da área médica para a chegada do coronavírus. Havia até uma expectativa, vamos dizer assim, né, de que um caso pudesse ter sido registrado durante o carnaval, dada a grande presença de turistas estrangeiros, mais de 2 milhões, segundo cálculos da prefeitura aqui do município do Rio de Janeiro. Mas já foram designados, separados e preparados pelo menos 120 leitos em alguns hospitais aqui do Rio de Janeiro para eventuais potenciais futuros casos de coronavírus. A gente sabe que existe uma ligação muito próxima, quase que umbilical histórica entre Rio de Janeiro e São Paulo. E como a transmissão da doença ela é muito intensa, né? Existe essa preocupação, essa atenção por aqui, uma comunicação, uma rede de comunicação entre integrantes da área da saúde, do município e do estado, junto com o governo federal. Ela se intensificou nas últimas horas por conta desse caso de coronavírus em São Paulo. A expectativa é que o caso seja confirmado às 11 horas na coletiva do Ministério da Saúde, mas aqui no Rio de Janeiro as minhas fontes dizem que já é confirmado mesmo, é um caso de coronavírus registrado primeiro no país, uma pessoa que vive em São Paulo. Tudo indica mesmo, Viga. E se informar é uma ótima forma de prevenir também a doença, por que não? Viga, dando uma pincelada rápida para encerrar em política, quem é o político que quer ser candidato dos governadores, hein? É o Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que já passeou por várias legendas, por vários partidos, MDB, pelo próprio PSDB. Hoje ele está no Democratas e está tentando convencer os governadores do Rio e de São Paulo, Wilson Witzel e João Dória, que pode ser aquele que vai representar melhor uma anticandidatura, vamos dizer assim, né? A tentativa de reeleição do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O Democratas ainda não confirmou o Eduardo Paes, mas o PSDB já lançou o nome da pré-candidata Mariana Ribas, que é uma servidora pública do Rio de Janeiro. Durante o carnaval falou-se muito sobre o economista Paulo Rabelo de Castro no PSC do governador Wilson Witzel, mas Paes vai tentar convencer governadores do Rio e de São Paulo que ele seria o principal oponente a enfrentar Marcelo Crivella na eleição deste ano de 2020. Adriano. Rodrigo Viga, microfone Jovem Pan lá no Rio de Janeiro, trazendo pra gente aqui ao vivo as últimas informações do estado. Tiago.